burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing Olá, fine. It's valiosas! Tudo bem the com vocês? Mais um passo de obediência. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês algo que tenho percebido ao longo dos meus dias, principalmente nessas últimas semanas, e ontem, um ponto crucial, e hoje, um dia comum, do qual deu o checkmate daquilo que eu vou trazer para vocês hoje. E eu coloquei tudo escrito, realmente deu 3 folhas. E quero ler com vocês. Acredito que tudo o que eu coloquei aqui, do que foi profundamente ministrado dentro de mim, pelo próprio Espírito Santo de Deus, e tenho vivido dias de experiência, assim, de ensinamento de forma silenciosa. E não sei você, se já viveu isso ou se está passando por isso, por essa estação de vivenciar com Deus e aprender com Ele no silêncio. E hoje eu quero trazer um tema, compartilhando um pouco da minha estação atual, desse ano também. E é isso, vamos lá pro vídeo. E hoje eu quero trazer aqui um tema, que eu posso colocar como um tema nessa inspiração de hoje, dessa revelação que eu tive hoje, é que, não sei se todos aqui sabem, mas eu fiz tipo uma transição aí, estou numa estação diferente, né, um tempo novo com o Senhor, do qual Ele me desafiou e pediu, e eu, com tudo isso, tenho dado passos de obediência até então. E hoje o tema é obediência, que nos conduz de volta ao secreto, antes de nos conduzir de volta ao palco. Eu deixei a palavra palco, mas não no sentido de performance, de evidências, de glamour. Não é isso. Pelo contrário. Mas hoje, enquanto eu estava estendendo e recolhendo a grupo da corda, eu estava ali bem reflexiva, pensativa e conversando com o Espírito Santo, conversando com Deus. E o Senhor ministrou profundamente ao meu coração e que eu coloquei tudo aqui nessa folha. E eu vou compartilhar com você. Senta aí e me dá 2 minutos, por favor. No meio do meu ordinário da casa, eu comecei a pensar em quantas mulheres vivem buscando uma validação, até mesmo respostas sobre aquilo que elas fazem, né? Do que muitas delas fazem, do que nós fazemos. E nós queremos saber se estamos fazendo o suficiente, se estamos sendo boas esposas, boas mães, boas servas, boas profissionais. Sempre estamos esperando alguma nota, mais ou menos posso dizer, ou algum reconhecimento, alguma confirmação de que estamos no caminho certo, não é mesmo? E de repente, nesse momento, enquanto estendia a roupa da corda, enquanto eu retirava a roupa da corda, o Espírito me fez uma pergunta, e eu quero trazer aqui para você. A voz que mais influencia suas decisões é a minha ou a das pessoas? Por que isso? Porque eu estava passando filme na minha cabeça e revivendo decisões que foi tomada perante a um pedido do Senhor a respeito. E muitas coisas da minha vida mudou, um cenário mudou. E após estar pensando e falando com Deus, Ele me fez essa pergunta e eu trago para você, valiosa. Vou repetir para você essa pergunta e que você possa refletir sobre ela. A voz que mais influencia suas decisões é a minha ou a das pessoas? Eu compartilho isso aqui porque tenho vivido uma estação diferente do qual eu imaginei. Quando o Senhor te pede algo, Ele requer algo de você, e você, mesmo passando ali por um período de digerir e de até sim tomar a decisão, tomar a atitude, né, agir mediante aquilo que Ele está te pedindo, você imagina de várias formas, né, e não acontece sempre do qual imaginamos ou idealizamos. E, como eu disse, eu estou compartilhando isso aqui com vocês justamente porque tenho vivido uma fase, uma nova estação e muito diferente do qual eu imaginei. E o Senhor, Ele pediu para entregar aquilo que eu amava. Eu entreguei a liderança de um ministério do qual eu participava com mulheres. Eu interrompi uma formação também, isso nem todos sabem, que eu desejava muito concluir. E fui conduzida também para uma outra igreja, saí da igreja local do qual eu estava, do qual eu cresci. Né? Eu vivi parte da minha vida, eu cresci. Então, saí de um lugar onde construí história, onde construí relacionamento, até mesmo um reconhecimento em algumas áreas. E, humanamente falando, nada disso fazia sentido. Né? A questão da tomada de decisão, tão repentina para muitos, mas para Deus não. E porque quando Deus, mulheres, faz promessas, não sei se você já pensou dessa forma, mas quando Deus faz promessa, quase sempre imaginamos um cronograma, imaginamos ou achamos, né, que sabemos, na verdade, como, quando e por qual caminho, né, elas vão acontecer, e não é bem assim. Nunca você vai ver Deus trabalhar segundo a nossa ansiedade. Ele trabalha segundo o propósito. Então, hoje, olhando para a minha vida, parece que muitas coisas pararam.
lancei um livro, estou escrevendo um segundo, recebi promessas, recebi palavras, direcionamentos e ao redor existe silêncio. Mas existe uma diferença muito grande entre silêncio e ausência. Porque quando Deus ele parece silencioso, ele continua trabalhando. Hoje, meu ministério ele tem sido dentro da minha casa. Tem sido aprender a administrar o meu lar, tem sido voltar para o secreto, tem sido organizar não apenas os cômodos da casa, mas as prateleiras da minha alma. Eu não sei você, o que o Senhor tem pedido ou requerido de você. Ou não sei também quais são os seus desafios, não sei em que estação você está. Mas eu espero que faça sentido tudo isso, todo esse vídeo aqui faça sentido para você até o final. E tem dias em que acordo alegre, é só comigo. Eu acho que você também. Você tem dias que acorda alegre, mas tem dias que nem tanto. Outros, nem tanto, eu acordo alegre. Eu acredito que isso é com todos nós. Todos nós temos os seus altos e baixos. E comigo não é diferente. E eu já me culpei até por isso. Você já se culpou por isso? Por dias acordar bem, alegres e outros não? Bom, mas o Senhor tem me ensinado que mais importante do que produzir para Ele é permanecer com Ele. E eu quero trazer um ponto aqui a respeito disso. Eu já estive num lugar de estar sempre fazendo para Ele. Estar naquele looping de fazer para Ele. E muitas vezes esse fazer acabava sendo automático. Eu acredito que para muitos isso gera no trabalho, seja em qualquer lugar. Acredito que quando se torna algo automático, já não é mais tanto direcionado a Ele de forma intencional, né? Acaba não sendo mais com Ele. Fazer para Ele não é a mesma coisa de fazer com Ele. E foi então que eu comecei a pensar. Comecei a pensar que o que é, afinal, obedecer a Deus? Você sabe, de fato, o que é obedecer a Deus? Nós ouvimos essa palavra o tempo todo, correto? Pelo menos eu ouço muito isso. Obedecer a Deus o tempo todo. Essa palavra perpetua muito. Precisamos obedecer a Deus? Sim, mas obedecer em quê? Você já se fez essa pergunta? Obedecer não é apenas deixar de fazer o errado. Preste bem atenção. Muitas vezes, obedecer é abrir mão até do que é bom quando Deus pede. Reflita nisso. Vou repetir. Obedecer não é apenas deixar de fazer o errado. Muitas vezes, obedecer a Deus é abrir mão até do que é bom quando Deus pede. Muitas vezes, é dizer sim quando ninguém entende. É permanecer quando todos dizem para sair. É aceitar parecer incoerente aos olhos das pessoas para permanecer coerente diante de Deus. Complexo, né? Mas é exatamente isso. E são pequenos detalhes que nós esquecemos na jornada da nossa caminhada cristã. E obediência nem sempre será compreendida. Pega isso. Pega essa chave aqui. Obediência nem sempre será compreendida. Meu estado de obediência talvez não foi compreendida para muitos que ficaram. Para muitos que viram, que presenciaram, que fizeram parte e que viram e que soube, enfim, a minha decisão, o que foi movimentado, na verdade. Então, tudo aquilo que foi feito talvez não foi compreendido para muitas pessoas. E obediência, como eu disse, nem sempre será compreendido, nem sempre será. E talvez esse seja um dos maiores testes. Você continua obedecendo quando ninguém aprova? E você? Continua obedecendo quando ninguém entende? Quando as pessoas interpretam sua decisão como fraqueza, desistência ou desperdício, você continua obedecendo? Porque a obediência não busca aplausos. A obediência aqui, e do qual eu tenho vivido, ela busca agradar apenas um. Nosso Deus, meu Deus. E talvez hoje eu queira deixar uma pergunta para você. Você está preocupada com o que Jesus pensa sobre você ou o que as pessoas pensam? Isso influencia muito a sua caminhada cristã. Desculpa, eu barulho, gente, tem alguém aqui em obra em volta. Quantas vezes Deus já falou ao seu coração e você
chamou de, abro aspas, de coisa da sua cabeça, fecha aspas. Apenas porque teve medo da opinião dos outros. Quantas de nós paralisam ou interrompem a promessa, o propósito de Deus ou seu ministério por conta desses pensamentos, ou por conta de se preocupar mais com a voz externa do que com a voz do Senhor, com a voz do Espírito Santo, com a voz de dentro de você. Quantas vezes você odiou um passado de fé esperando a aprovação de pessoas que nem conhecem os planos de Deus para sua vida? Hoje eu vivo um dia de cada vez e percebendo as minhas ações, percebendo principalmente as minhas emoções, permitindo que Deus organize quem eu sou por dentro, porque eu também sou essa prateleira que precisa ser organizada. E você é uma prateleira. Você já visualizou ela por dentro? Para ver se você está fora do lugar, o que precisa ser organizado, colocado em ordem? Bom, eu sou esse guarda-roupa que precisa de manutenção. E tenho descoberto algo precioso e quero dividir com você. Deus não quer apenas usar você. Preste bem atenção. Deus, ele nunca quer apenas... Ele não quer usar você. Deus, ele não quer usar você. Antes disso, ele quer que você o conheça. E aí, você conhece o seu Deus, o seu Pai? Você conhece? Ele quer apenas, primeiro, que você o conheça. Que você permaneça perto dele. Que você desfrute da sua presença. Que você tenha prazer em estar com ele. E não apenas fazer para ele. Não apenas quando precisar de uma resposta. Não apenas quando houver uma necessidade. Mas porque você ama estar com ele. Isso que ele deseja. Um relacionamento íntimo, profundo. Com prazer de apenas estar com ele. Então hoje eu deixo um desafio para você. E deixo aqui uma pergunta. Eu tenho buscado Jesus para conhecê-lo ou apenas para receber aquilo que ele pode me dar? Reflita nessa pergunta. Faça essa pergunta para você. Eu tenho buscado Jesus para conhecê-lo ou apenas para receber aquilo que ele pode me dar? Porque quem busca apenas as mãos de Deus recebe bênçãos. Mas quem busca o coração de Deus encontra transformação. E é na intimidade que a obediência deixa de ser um peso e passa a ser uma resposta de amor. Talvez Deus esteja te escondendo só um pouquinho, por um tempo. Talvez Deus esteja apenas escondendo você por um tempo, mas não para diminuir você, mas para aprofundar você. Porque Deus nunca prepara o propósito apenas trabalhando no destino. Antes, ele trabalha profundamente em quem vai carregá-lo. Valiosa. E quando o secreto estiver completo, o público será apenas consequência. Essa é um pouco da história resumida do meu processo de passos de obediência ao Senhor. E eu estou aqui numa estação, melhor dizendo, para compartilhar os feitos do Senhor e os processos e o quanto vale a pena, independente da circunstância e da situação, do cenário. Ele é fiel e eu escolho estar perto dele, estar com ele, ter prazer nele e não apenas fazer para ele. Que Deus abençoe e que você veja o vídeo até o final, curte, compartilhe essa mensagem com uma amiga que precisa ver esse vídeo, compartilha com ela. Eu acredito que se edificou a sua vida, vai edificar dela também. E eu quero que vocês fiquem aqui comigo, né? E cresça junto comigo, se fortaleça junto comigo nessa jornada, nesse passo de obediência e que esses vídeos, que cada vídeo seja fruto, seja bênção para cada vida que assistirem. Então, eu vou estar lançando aqui, colocando um vídeo por semana até então, e peço que vocês caminhem comigo nessa jornada de obediência. Beijo no coração, até o próximo vídeo.